Olá, família! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou falar de uma banda, família. Vou fazer um vídeo daqueles que eu amo, né? E esse é muito, mas muito especial, que é de uma banda que eu escutei pela primeira vez quando eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos isso, e ela mudou completamente a minha visão para comigo mesmo, tá? Então, imagine uma banda que não apenas toca os teus ouvidos, mas atravessa a sua alma, destrói muros mentais e abre janelas para dimensões ocultas da sua consciência. Essa é a essência espiritual de Pink Floyd, muito além da psicodelia e do rock progressivo. Suas músicas invocam arquétipos, desafiam a realidade e nos colocam frente a frente com a morte, o ego e o infinito. Nesse vídeo, família, nós vamos mergulhar no lado oculto e espiritual dessa banda e revelar qual dos integrantes estava mais conectado com o esoterismo e a alma humana. Então é isso, família. Segue a gente. Bora lá! Desde o início, Pink Floyd tocava temas que ressoavam profundamente com tradições espirituais de todas as eras. A dualidade da existência, o aprisionamento da mente, a ilusão do tempo e o medo da morte. The Dark Side of the Moon é praticamente uma jornada espiritual camuflada como álbum. O disco representa uma iniciação onde um ouvinte mergulha no inconsciente, enfrenta seus traumas, observa o sistema e, ao final, encara a totalidade do eclipse. A faixa Time fala sobre a pressa ilusória da vida e o momento em que despertamos tarde demais. Us and Them trata da separação ilusória entre as pessoas. Wish You Were Here expressa a dor da desconexão com a essência. Tudo isso, amados, reflete não só um alto nível artístico, tá? Mas uma sensibilidade espiritual rara na música popular. Roger Waters foi o arquiteto das grandes críticas existenciais da banda. Sua espiritualidade é silenciosa, densa e expressa-se como desconstrução do ego coletivo. O álbum The Wall é mais do que uma crítica social. É um mapa simbólico da construção do ego humano e sua eventual libertação. Cada tijolo do muro é um trauma, um condicionamento, um medo. Walters também desenvolveu o álbum Amused to Death, onde questiona a alienação da humanidade diante das telas e da guerra, antecipando debates espirituais sobre a perda da empatia. Embora não se declare religioso, Walters sempre valorizou a ética, a compaixão e o despertar da consciência coletiva como formas de transcendência. Ele acredita em algo maior, mas a busca através do desmantelamento do falso. Ele já teve participação ativa em causas de justiça social e antiguerra, shows com simbologia mística e arquétipos de libertação, e também o uso de imagens com olhos, pirâmides e portais nos palcos. Agora, já David Gilmour é o som da alma em Pink Floyd, tá? Seus solos, são portais para outros planos de existência. Muitos relatam experiências de arrepio, choro espontâneo e até estados de meditação profunda ao ouvir suas melodias. Amados, eu queria dar só um pause aqui no David Gilmour para falar sobre isso também. Tá? Essa parte de escutar Pink Floyd, escutar o som de David Gilmour e entrar em estado de meditação, um choro espontâneo, um arrepio. Isso tudo, família, eu sinto quando eu escuto David Gilmour. Isso é elevação da nossa frequência. A música, o som
David Gilmour ele trabalha muito com frequências, e as frequências que ele toca em suas músicas nos elevam. Eu, por exemplo, amados, eu medito escutando Pink Floyd. Eu faço viagens astrais escutando Pink Floyd, tá? Vamos lá, voltando. E a sua forma de espiritualidade, ela não está em discursos, tá? Mas em frequências. Gilmour já declarou que tocar música o coloca em um estado alterado de consciência. Ele vê a música como um caminho para a paz interior, como um mantra em movimento, tá? Ele também é conhecido por meditar antes de compor qualquer canção. Ele também doa anonimamente para instituições de cura, de câncer e do meio ambiente. Tá? Ele construiu vários estúdios rodeados pela natureza, criando um ambiente quase monástico para gravar. Syd Barrett foi um visionário inicial. Ele foi um canal entre mundos, o poeta psicodélico que, segundo muitos, acessou planos espirituais elevados, mas sem estrutura psíquica para poder retornar. Sua mente era extremamente sensível e ele se abria para realidades não ordinárias, o que o levou a um estado de colapso, ou como alguns preferem chamar, um tipo de despertar descontrolado, tá? Barrett compôs canções como Astronomy, Domini e Lucifer Sun, carregadas de simbolismo esotérico, figuras místicas, paralelos com sonhos lúcidos e dimensões visíveis. Tá? Após a saída dele da banda, ele se isolou completamente. Morava em uma casa em Cambridge, onde pintava diariamente formas geométricas obsessivamente, como se buscasse codificar algo que só ele via. Ele deixou de falar com a maioria das pessoas, mas sua presença era descrita como serena, silenciosa e quase monástica. Syd Barrett desencarnou, amados, em 7 de julho de 2006, devido a complicações do diabetes. Ele vivia em reclusão há décadas, quase como um eremita. Não houve funeral público. Era como se ele estivesse em outro plano há muito tempo. Muitos fãs acreditam que sua alma estava em uma missão para traduzir dimensões superiores, mas também acham que ele retornou cedo demais para esse plano aqui. E agora nós vamos explorar algumas músicas chaves da banda, tá? Como Come Back to Life, de David Gilmour, que diz: onde você estava quando eu caí da graça, e meu espírito foi apagado no tempo e espaço, e eu fiquei esperando por você me salvar, mas agora a luz brilha novamente. Eu estou voltando à vida. Algo dentro de mim acordou. Temos também a música The Great Gig in the Sky, que diz: não há palavras, apenas emoção pura. O grito, o choro, o orgasmo espiritual. É a alma deixando o corpo. É o céu se abrindo. Esse é o som da transição da alma após a morte. Um ritual de passagem gravado em áudio, que muitos usam em cerimônias espirituais. Temos também Breathe, que ela diz o seguinte: respire o ar, não tenha medo de se importar, deixe tudo acontecer, escolha o seu próprio caminho. Aqui é um chamado ao aqui e agora, ao estado de presença, a respiração como âncora espiritual, hein, amados? Olha isso, respiração, comum ao Zen, ao Yoga e ao xamanismo. Também temos a música Eclipse, que diz: tudo que você toca, tudo que você vê, tudo que você sente está em sintonia com o Sol, mas o Sol está eclipsado pela Lua. Aqui a metáfora perfeita da luz interior eclipsada pelo ego inconsciente. A cura virá quando integrarmos as sombras à nossa consciência. Nós temos também muitas outras músicas, como
Set the Control for the Heart of the Sun, que é uma referência esotérica ao coração solar da galáxia, simbolizando o retorno à fonte, amados. High Hopes, que é sobre a perda da consciência e a música da alma por algo que se perdeu no tempo. E temos a maravilhosa Shine on You Crazy Diamond, que é uma homenagem espiritual maravilhosa ao espírito de Barrett. Quase um louvor em forma de canção. Eu, Aragon, medito muito com essa música. Pink Floyd, amados, não era apenas uma banda. Eu digo que Pink Floyd é um portal. Pink Floyd, para mim, é uma entidade espiritual que usou o som para curar, provocar e expandir consciências. Barrett, o xamã caído, Gilmour, o sacerdote do som, e Walters, o desconstrutor do ego. Cada um com a tua missão, uma vibração, uma jornada. E você, ao ouvir suas músicas, também vai fazer parte desse rito. Porque a verdadeira viagem nunca foi externa, amados. Sempre foi para dentro. E é isso, amados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso e psicodélico de Pink Floyd. Agora vai lá ouvir Pink Floyd. Vai lá e coloca Shine on the Crazy Diamond e medita com ela. Tenta, né? De repente você consegue. Gratidão, família cósmica. Até a próxima. Namastê.